Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Eita, minhas irmãs, meus irmãos, que bênção, né? Que bênção nós podermos estar aqui nessa manhã para glorificar o nome do Senhor, né? Estava no sítio esses dias, sem internet, mal dava para entrar nas redes sociais. Eu confesso aos irmãos que foi uma bênção de Deus esses dias, né? Que nós estávamos na roça, glória a Deus. Estávamos lá o varão trabalhando e eu auxiliando também, né? Glória a Deus. E trabalhando também, viu? Colocando lá a mão no arado, a mão na enxada também, né? Mas Deus é bom demais e foi muito bom esses dias. Senti falta das irmãs, né? De algumas que ficam sempre interagindo comigo, glória a Deus. Mas foi assim um tempo para a honra e para a glória de Deus, aonde tive com os irmãos do sítio. Oh, bom dia, irmã Evanice, né, do Pará, aqui falando conosco. Que Deus abençoe aqui entrando conosco. 15 dias, né? Não gravei segunda-feira passada, como eu estava explicando. Lá no sítio estamos sem internet. Lá está uma luta, mas foi um tempo muito bom para estarmos na presença do Senhor, minha irmã, juntos com os irmãos do sítio, orando, na presença do Senhor, louvando a Deus. Foi um momento assim maravilhoso que o Senhor nos deu, né? De férias, os filhos em casa, glória a Deus, todos sossegados e nós agradecendo ao Senhor por tudo. Então, nessa manhã, você, como eu, também vamos glorificar o Senhor. E se você tiver com a sua Bíblia aí, você que já vai estar aguardando, outros não, né? Porque eu não gravei segunda, e aí às vezes pensa que eu não vou gravar mais, né? Mas eu tive no sítio, como eu expliquei, mas nós vamos hoje, para a honra e a glória do Senhor, glorificar Ele através da palavra do Senhor. E eu peço a você que abra a sua Bíblia hoje, nesse momento, se você puder, porque às vezes está no trabalho. Irmã Helena Nascimento, tivemos ontem na igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? Com uma saudade grande, a irmã Lúcia, meu Deus, né? Luana, filha da irmã Helena, todo mundo sentindo saudade, cada um queria, né, abraçar, nós estávamos com muita saudade. Deus é maravilhoso demais, mas foi um momento muito bom que tirei para estar na presença do Senhor, embaixo das árvores, olhando para as coisas que Deus fez e que faz, e também para a gente refletir, minhas irmãs. É um tempo de reflexão, é um tempo de nós olharmos para Deus e ver como é que nós estamos vivendo. Se glorifica, se o que nós estamos fazendo verdadeiramente agrada ao Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos levando uma vida que não agrada a Deus. E às vezes nós nos afastamos um pouquinho, não da presença de Deus, mas às vezes do âmbito que nós temos o costume, e aí a gente vai ver se nós estamos mesmo louvando com a nossa vida a Deus. Abra aí a sua Bíblia, irmã Helena, irmã Evanice. Sei que a irmã Helena deve estar de férias já também, né? Eu não sei a irmã Evanice, mas a irmã Helena é uma luta trabalhando muito também. Mas hoje está aqui para a honra e a glória do Senhor. E as irmãs que irão entrar, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E as que irão assistir depois, porque essa palavra, minhas irmãs, eu não estou procurando seguidores. Às vezes as irmãs dizem, você não convida. Minhas irmãs, eu faço o vídeo, deixo aqui, coloco lá no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube. E é Deus. Se uma pessoa ouvir essa palavra e se converteu, e converteu seu coração ao Senhor, glória a Deus. Que a honra é do Senhor. A irmã Solange não é nada, a irmã Solange não é ninguém. Agora, o Senhor poderoso, sim, ele é todo poderoso, digno de toda honra e toda glória. Tô só fungando hoje, tá? É frio aqui.
Mas vamos para a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Vamos para o versículo 15 e 16. Eita, Jesus, estou querendo espirrar. Vamos lá para a palavra do Senhor. E vai dizer assim no versículo 15 e 16 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Vai dizer assim: Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações e nos traga discernimento da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, glorioso e santo, 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 santo. Senhor, nessa manhã nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Deus. Porque a Tua presença, meu Pai, ela é maravilhosa. Ela é gloriosa. Senhor, a Tua presença, meu Deus, ela nos enche, Senhor. Ela nos constrange. Senhor, nessa manhã nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, fala aos nossos corações. Abre os nossos olhos, Senhor, os olhos espirituais. Senhor, para que nós possamos viver, Senhor, uma vida de verdadeiros adoradores. Senhor, que nós não venhamos nos enganar com este mundo. Que nós não venhamos, Senhor, nos apegar às coisas desse mundo. Mas, Senhor, que nós venhamos te buscar, Senhor, com toda a força do nosso coração, com todo o entendimento que o Espírito Santo tem nos dado. Senhor, com toda a nossa alma, Senhor, nós venhamos sentir sede de Ti, Senhor. Meu Pai, nós estamos vendo, Senhor, que as coisas, as lutas, os sinais estão mostrando, estão apontando para a Tua vinda, Senhor. E que nós temos que nos separar, nós temos que nos santificar. Senhor, que é a hora de fazer escolhas, meu Deus. É a hora, Senhor, de Te buscar, meu Pai, verdadeiramente. De fazer o que agrada ao Senhor. Meu Deus, que nós não venhamos permitir que as lutas, que as enfermidades, que a escassez, que a perseguição, que a fome, que a guerra, Senhor, venha nos tirar da Tua presença, meu Deus. Mas que nós venhamos, Senhor, te buscar. Mesmo com dificuldade dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, na comunidade aonde nós convivemos, Senhor. Que nós venhamos nos esforçar para estar na Tua presença. Senhor, que nós venhamos tomar uma decisão de adorar o Senhor verdadeiramente. Senhor, de sair de cima do muro. Senhor, de deixar de ser morno. Mas, Senhor, de ser quente, Senhor, de estar cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo. Pai, nessa manhã, nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Senhor, fala aos nossos corações, nos dá o entendimento da Tua palavra. Amém, amém. Amém, minhas irmãs. Chega, eu tô assim queimadinha do sol, né? Ó, o cabelo como tá, mas louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, que eu ainda estou andando e me movimentando. Nós lemos aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, aonde o Senhor diz que conhece. Ele diz, eu conheço as tuas obras. E ele diz, eu sei que tu
não és, ele diz aqui, frio. Tu não és frio. Tu gosta da minha palavra. Tu gosta dos louvores. Tu até diz, eu gosto desse povo aí, ó. Esse povo, eu gosto deles. Eu recebo eles na minha casa. Você diz assim. Eu gosto de ouvir eles falar. Eu gosto de ouvir eles cantar, até de pregar. Mas eu não gosto de renunciar muita coisa, então deixe eles lá no canto deles e eu no meu. Aí o Senhor diz: eu conheço, eu sei do que tu gosta. Aí ele diz: porque tu nem és frio e nem é quente, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. É a hora de tomar uma decisão, de adorar ou a Deus ou o mundo. Para estar nos caminhos do Senhor, verdadeiramente, tem que ter renúncia. Tem que abrir mão de coisas e até de pessoas. É isso que o Senhor tem falado ao meu coração. Tem pessoas que às vezes eu estou perto e o Espírito Santo, ele queima, ele fala ao meu coração e ele diz: não se mistura. Isso não é do Senhor. Porque você ama, porque você gosta, mas não é porque você ama, porque você respeita, que você tem que estar ali junto 24 horas. Porque qual é a ligação que tem entre as trevas e a luz? Nenhuma. Entre o mal e o bem? Nenhum. Então nós temos que fazer muitas vezes. A palavra diz que o Senhor, ele não faz acepção. O Senhor, ele não faz. Mas ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Bom dia, Terezinha. Deus te abençoe. Terezinha é uma amiguinha lá do sítio também, né? Se mudou do sítio para a rua, mas ainda tem a casa dela lá no sítio, como eu também. Pessoas que nós amamos muito. Ela e o seu esposo Rafael e os seus filhos. Mas a palavra do Senhor, ela fala ao meu coração nessa manhã. E eu creio que também tem falado ao seu através dessa palavra. Tem pessoas que você ama, mas que você não pode estar junto. Tem pessoas que você ama e que você tem até que cuidar, mas você não pode imitá-los. Vigia, vigia. Porque o Senhor está aqui dizendo hoje: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Ah, eu não estou na igreja, ninguém sabe o que eu estou fazendo, então eu estou aqui no meio de uma festinha aqui do mundo, eu posso fazer isso, deixa eu olhar. Tem ninguém aqui, então eu vou fazer. Mas o Senhor está vendo. Porque a palavra diz que os olhos do Senhor são como tochas de fogo, bolas de fogo, que estão vendo, tá vendo tudo, sabe de tudo. Então não tem como se esconder dos olhos do Senhor. Nós temos que vigiar, gostar, respeitar. Não é obrigado você se aliar e fazer o que não agrada a Deus. Porque o Senhor disse: eu conheço as tuas obras. Dias está dentro da igreja glorificando a Deus, mas é igual aquelas propagandas que às vezes botam nas redes sociais, aquelas jovens crentes com a Bíblia embaixo do braço, aí bota uma música do mundo, aí quando bota, aí a crente olha para cá, não tem ninguém, aí ela já começa assim, ó, querendo imitar o mundo. Não sei se já mandaram para você, já mandaram isso aí para mim. Eu não sei se era como afronta, não sei, mas isso nem me abala, porque eu posso ouvir. A palavra do Senhor, ela não me dá coceira no ouvido, não. Mas essa música secular, elas me dá.
Às vezes eu sou obrigada a ouvir porque eu estou num ambiente onde tem outras pessoas, mas elas não me agradam. E aí o Senhor diz: eu conheço tuas obras. Antes que a palavra chegue na tua boca, eu conheço o teu coração. Eu sei se tu tá ali naquele ambiente satisfeito, fazendo a vontade do mundo com alegria, querendo fazer. Ou muitas vezes nós estamos em um lugar fazendo algo, mas nós não estamos ali fazendo. Aliás, não fazendo, estamos ali naquele ambiente porque é obrigado estar ou passar por ali. Mas nós não estamos ali porque nós queremos estar. Às vezes tem situações que nos colocam em lugares difíceis. Difíceis. Mas o Senhor disse: eu conheço. Fica, acalma teu coração, porque eu te conheço. Tu pode até ter passado por aí, mas tu não pertence a esse lugar. As tuas obras, o teu comportamento não é isso aí, não se mistura. Eu sei. Eu sei. Mas aí, quando você está dentro da igreja, mas está fazendo a vontade do mundo, porque você gosta, uma hora você diz: eu sou crente, eu sou cristão, eu creio no Senhor e eu tenho convicção que Ele é Deus, mas você não obedece. Uma hora você está ali cheio de fé, outra hora você está agradando o mundo, fazendo a vontade de Deus, outra hora fazendo a vontade do mundo. Aí o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. E porque tu nem és quente, ele vai dizer aqui, nem és frio e nem és quente, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Toma uma decisão hoje de agradar o Senhor. Ou então mergulha no mundo. Não seja tropeço dentro da igreja. Não seja tropeço. Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você hoje. Como Josué disse lá no livro de Josué, capítulo 15, versículo 24, 15, eu acho. Ele diz àquele povo: eu não sei a quem vocês vão seguir, a quem vocês vão adorar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É questão de decisão, porque o Senhor nos conhece. Hoje, nós vivemos em um ambiente violento, estressado, o mundo hoje. Bom dia, irmã Lili Souza, Deus te abençoe, minha irmã. O mundo hoje está assim, vivendo apressado, ansioso, as respostas na ponta da língua. Não importa se vai ferir alguém, se não vai, não dá tempo de medir as palavras. Não dá tempo. Quando menos espera, já tem feito um estrago grande. Ninguém ora antes de tomar uma decisão. Ninguém não. Eu digo assim, no âmbito de quem está ali em dúvida. Um dia serve a Deus, outro dia serve ao mundo, porque aquele que serve a Deus, ele não toma uma decisão sem antes orar ao Senhor, não. Ele ora ao Senhor, seja qual for a decisão que ele tenha que tomar, seja qual for a viagem que ele tenha que fazer, seja o que ele tiver que fazer. Seja o que ele tiver que fazer, ele coloca diante do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos exorta. Ela nos exorta nessa manhã a tomar uma decisão de adorador e de fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor diz, ele disse aqui à igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu nem és frio e nem és quente. Era uma igreja abastada, uma igreja que tinha dinheiro. Então, mais uma hora, estava ali dentro da igreja achando que estava agradando, porque talvez fosse o primeiro a depositar o seu dízimo,
fosse o primeiro a estar ali, dentro da igreja, naquele comportamento de servo de Deus, mas na hora que se afastava da igreja, já parecia com o mundo. Então o Senhor disse: eu conheço as tuas obras. Vigia, vigia. A palavra do Senhor vai dizer também aqui no livro de Mateus, capítulo 24, que por essas atitudes, por essa mistura, por essa indecisão, essa confusão, a igreja do Senhor hoje envolvida nas coisas do mundo, o povo de Deus misturado com o mundo, que uma hora você não sabe se aquele servo ali é um adorador ou se ele é um adorador de Baal, do mundo. Aí a iniquidade entra dentro da igreja, se mistura. E é o tempo que nós estamos mais vendo irmãos fora da igreja, sem compromisso, sem sentir desejo de ir. Você não vai muito longe, não. Você vê isso às vezes dentro de sua casa. O amor esfriando. Esfriando para com o irmão, esfriando para com o vizinho, esfriando na sociedade. A palavra do Senhor vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O pecado entrando na igreja, entrando nos lares. Minhas irmãs, o celular que nós temos aqui hoje, que estamos aqui presentes, ele pode ser uma bênção na sua casa, mas também ele pode ser uma maldição. Entra o que é bom e entra o que é ruim. Então nós temos que ter o cuidado de selecionar o que é bom e o que é ruim. Às vezes, e olhe que às vezes quando eu entro para olhar alguma coisa, aí quando vou passando, aí quando eu olho, misericórdia, tem umas propagandas que não é nada agradável, tem algum oferecimento de alguém que você diz assim, misericórdia, tem coisas que nos entristecem. Então nós temos que ter o cuidado para que esse oferecimento que essas redes sociais nos dá não nos contamine. E que nós não venhamos tomar gosto por isso e venhamos esfriar na obra de Deus. Esfriar ao ler a Bíblia, deixar de ler a Bíblia, deixar de cantar louvores. O tempo que você tem para estar nas redes sociais, você podendo aproveitar para colocar um louvor enquanto você trabalha, enquanto você está ali sentado numa hora de descanso, você ouvir algo que vai edificar a sua vida, você vai perder tempo vendo coisas que não agradam a Deus. Temos que ter esse cuidado. Temos que ter esse cuidado. E a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, esfriará o amor de quase todos. Mas também diz que aquele que perseverar, vai dizer no versículo de número 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Ei, tem que perseverar. Não é fácil, não. Não é fácil. Porque todos os dias o mundo está oferecendo banquetes para lhe tirar da presença de Deus. Para você se tornar uma pessoa morna. Uma pessoa que reclama mais da vida do que agradece. Uma pessoa que diz, eu só vou para a igreja hoje porque, enfim. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando nós nos alimentamos da palavra, o Espírito Santo de Deus, ele queima dentro de nós. E nós queremos estar ali perto dos irmãos, orando e glorificando. Você vai de manhã para a EDB, né, para a escola bíblica, e você fica ali esperando a hora de você chegar à noite para cultuar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor.
E você fica, às vezes você até sonha com a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E quando você deita, você diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, se eu estiver dormindo, ao Senhor voltar, pois Senhor tem misericórdia e perdoa os meus pecados. Senhor, se ao acordar, o Senhor que conhece o meu dia, que conhece os meus passos, se vê, Senhor, que tem pecado, que tem tropeço, Senhor, me ajuda a não fazer, porque eu sei que o Senhor está à porta. Senhor, o Senhor está voltando. E as armadilhas do inimigo estão em todo canto. Está na sua porta, está dentro do seu quarto, está no seu banheiro, está em todo lugar, está até dentro da igreja. Tem armadilha do inimigo. Irmã Solange, que conversa é essa? Tem, meus irmãos. Às vezes vem aquela seta inflamada do maligno para você dizer: o pastor falou mal comigo, me respondeu mal. Aquela irmã, hoje ela é isso, ela é aquilo, é a roupa daquela irmã, olha aquilo, olha aquilo. Meus irmãos, inimigo, ele espalha laço para o nosso pé. Às vezes uma palavra que você escuta deixa você com aquela mágoa e você diz: não, não vou não, eu saio insatisfeito. O inimigo às vezes tapa até os seus ouvidos e você diz: a palavra que eu ouvi foi confusa, eu não entendi, o pregador dessa noite estava atrapalhado, o louvor estava desafinado. O inimigo, ele faz coisa para lhe tirar da presença de Deus. Ele bota pessoas na sua casa. Meu filho chegou de madrugada, praticamente de viagem, e eu estava morrendo de saudade, né? Eu já falei para as irmãs, ele terminou, foi o primeiro semestre de medicina, e ele estava distante. E eu fui pegar ele 11 horas da noite na rodoviária, e levei direto para o sítio. E quando amanheceu o dia, nós não tínhamos conversado ainda, mas eu preparei o café da manhã e deixei lá tudo no jeitinho, e fui para a igreja. Eu fui agradecer a Deus, porque meu filho tinha chegado em segurança. Quando eu cheguei em casa, o varão disse: como é que você sai? O menino chega de viagem, você deixa ele aí. Eu digo: oh, tu não entende. Tu não entende. Eu fui glorificar a Deus, que trouxe ele em segurança. Tudo, em primeiro lugar, tem que ser Deus. Eu não posso permitir que um filho que eu amo, ele venha tomar o lugar de Deus na minha vida. Eu não posso permitir que um esposo, que uma mãe, que qualquer pessoa possa tomar esse lugar que é de Deus. Não podemos. Primeiro lugar, vem Deus. E eu fui dormir tarde e acordei na madrugada já para deixar o almoço pronto. E o café da manhã pronto, porque era no sítio, é um pouco longe a igreja. E quando a gente chega já é o horário de almoço. Eu não queria deixar brecha. Mas mesmo assim, o inimigo ainda quis me entristecer. Quando usou a boca assim do varão para dizer: você parece que não tem amor, deixa o filho que chegou de viagem que você nem falou, deixou o menino sozinho. Eu disse: deixei ele sozinho não, deixei com Deus. Foi o Senhor que ficou com ele. E estava tudo aí direitinho. Ele passou 6 meses sem a gente se ver, praticamente. Então, uma hora a mais, uma hora a menos, não ia fazer diferença. E eu fui glorificar o Deus Todo-Poderoso. Minha irmã, tem que ser assim. Tem decisões em nossa vida que vai ser difícil para a gente tomar, mas nós temos que tomar. Quando Josué disse: escolha hoje. Escolham hoje a quem vocês querem servir. Então, às vezes, o povo diz bem assim: fala muito de adorar a imagem, fala muito desse tipo de coisa. E nós estamos esquecendo que às vezes a idolatria não está só nisso. A idolatria também está no nosso amor pelos filhos, pelo esposo, pelo trabalho, pela vaidade. Às vezes diz: eu não posso ir para a igreja porque eu não posso ir para a reunião da igreja porque eu tenho a academia, porque eu tenho isso. Nós temos que dar um jeitinho de fazer, porque é obrigatório para a saúde, mas a prioridade é as coisas do reino, é as coisas de Deus. Buscai em primeiro lugar
o reino de Deus e a justiça de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, hoje a palavra foi Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. O Senhor conhece. Ele conhece as minhas atitudes e Ele conhece as suas. Ele sabe se nós somos quente ou somos frio. Mas Ele disse, quem dera se fosse frio. É melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Mas antes pendurar uma corda de moinho no pescoço e se atirar no mar, do que conhecer e brincar com o que é santo. Com o Todo-Poderoso, com Deus não se brinca, não se zomba. Ele é um Deus zeloso, ele não dá a honra dele, nem a glória dele a ninguém. Vigia, igreja, porque Jesus está voltando, Maranata. Nós temos que buscar o Senhor hoje. Hoje. Nós temos que buscar o Senhor hoje. Nós temos que nos alimentar. Eu sempre digo aqui, bom dia, irmã Carmen Lúcia. Eu sempre digo, aquele que vai vencer, eu digo os meus filhos dentro de casa. Eu digo dentro de casa. Eu digo, olha, sabe quem é que vai vencer? Aquele que for mais alimentado. Tem a carne e tem o espírito. Se você alimentar mais o seu espírito, com a palavra de Deus, com o louvor, com a adoração a Deus, quem é que vai estar mais forte? Mas se você alimentar mais a carne com as coisas do mundo, uma hora você é crente, outra hora você é do mundo. Uma hora você adora a Deus, outra hora você é adorador de Baal, como ontem, né? Nós estávamos na escola bíblica, o esposo da irmã Carmen Lúcia, o irmão Edinho, trouxe a palavra, né, do profeta Elias, né, contra os 450 profetas de Baal. Ele sabia em quem ele cria. E quando ele orou, o Senhor mandou fogo do céu. Aquele povo adorava a um Deus morto, a uma imagem feita por Jezebel. Eles eram adorador de Baal. E Baal não pôde fazer nada por eles. Mas aquele profeta adorava um Deus vivo. Quando ele clamou ao Senhor, orou ao Senhor, e era para o nome do Senhor ser glorificado, Senhor, para que todos hoje aqui saibam que tu és Deus, que há Deus em Israel, Senhor. Que o teu nome seja glorificado. O Senhor mandou fogo do céu, devorou aquele holocausto, lambeu aquela água, lambeu tudo ali. O Senhor é Deus. Quer saber como é que você está hoje? Você está quente, você está frio, você está morno? Bom dia, irmã Nai. Como é que você está hoje, meu irmão? Minha irmã? O Senhor diz a mim e a você, essa palavra é para nós servos de Deus. Essa palavra não é para o mundo, não, é para o povo de Deus, que hoje está dentro da igreja, mas está com o pé no mundo. Às vezes até dentro de casa tem um comportamento que não agrada a Deus. E aí ele diz, eu conheço as tuas obras. Dentro da igreja, menina, é uma bênção lá dentro da igreja. As irmãs, os irmãos dizem, é uma bênção na obra do Senhor. Mas dentro de casa tem um comportamento de pessoas do mundo. Como é que está sendo o seu comportamento e o meu comportamento? O que é que está contribuindo para a obra do Senhor, para a glória de Deus? Que comamos, que bebamos. Tudo seja para a glória de Deus. Ah, foi só um minutinho, irmã Solange. Não é comigo que tu vai prestar conta.
É como o Senhor Todo-Poderoso, ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei aonde tu vai, eu sei o que tu frequenta, eu sei o que tu fala, eu sei o que tu faz dentro do teu quarto, dentro do teu banheiro, o que é que tu vê no teu celular. Não há nada que nós possamos esconder de Deus. Vigia a igreja do Senhor, porque Jesus está voltando. Minhas irmãs, é uma palavra dura, mas é necessária, porque nós lemos aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria de quase todos. Por se multiplicar o pecado no meio do povo de Deus, esfriaria o amor de quase todos. Então nós temos que buscar o Senhor. O que é que tem te tirado da presença de Deus? É a fome? É o desemprego? É a nudez? É a preocupação com as guerras? É a perseguição? É o desejo do mundo? É algo dentro da tua casa? Mas nós temos que dizer nada, 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 nem ninguém poderá nos tirar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus por nós. Nós temos que vigiar, que chorar na presença de Deus. Nós temos que confessar os nossos pecados, porque nós pecamos. Não é porque nós estamos dentro da igreja que nós não pecamos, nós pecamos, meus irmãos. E o Senhor conhece. E o Senhor sabe do nosso pecado. Ele sabe do nosso pecado, ele sabe das nossas falhas, ele conhece as nossas fraquezas. Então nós temos que buscar o Senhor hoje. Hoje é o dia de nós buscarmos ao Senhor. Então nós vamos cantar um louvor e depois nós vamos orar. Nós vamos orar e glorificar a Deus, pedindo a Ele que nos fortaleça, que nos revista com a sua força, com o seu poder, que nos capacite para a sua obra, que purifique a nossa boca, os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas mãos e os nossos pés e o nosso coração. Nós temos que pedir ao Senhor todo dia, confessar a Ele os nossos pecados. E aqui vai dizer esse louvor, ele é assim: quem nos separará? Quem nos separará? O que é que está tirando você da presença do Senhor? Faça essa análise para você. Olhe dentro da sua casa, se é celular, se é alguém da família. Olhe, você sabe. Você sabe o que você fez. O Espírito Santo vai trazer aí a seu coração, a sua mente agora. O que você fez que desagradou o Senhor. Peça perdão, porque Ele é fiel para perdoar. E se volte para o Senhor com o coração arrependido, contrito, coração humilde, porque o Senhor Ele não rejeita. Ele não rejeita. Esse louvor assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus
que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória, bom dia, irmã Maria Vieira, glória a Deus, irmã Naide, glória a Deus. Nós temos que nos apegar a Deus hoje. Nós temos que nos aproximar do Senhor hoje. Nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos encha dessa presença maravilhosa. Que se tiver algo em nós que não agrada o Senhor, que Ele tire de nós. E às vezes dói tirar algo de nós. Às vezes algo que está ligado a nós. Quando a gente diz, Senhor, trabalha ali no vaso. Quando o negócio aperta, você quer ajudar, né? Você quer ajudar o vaso ali, ó, na peia, aí você quer botar a mão. Deixa Deus trabalhar. É melhor Deus trabalhar do que você perder ele para o mundo. Deixa Deus trabalhar. Eu tenho orado a Deus e tenho colocado minha casa diante do Senhor. E eu digo, Senhor, me fortalece. Senhor, me fortalece, que eu venha depender do Senhor. Porque às vezes o Senhor tira coisas de nós. Tira pessoas. Às vezes a dor, o luto, a escassez, as coisas que nós passamos nos esfria na fé. Mas o Senhor disse, eu conheço as tuas obras. Então busca o Senhor hoje. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e santo e glorioso e maravilhoso e conselheiro. Deus, nessa manhã, trabalha, Senhor, em nossas vidas. Senhor, trabalha na tua igreja, Senhor. Tira o tropeço, Senhor, que está diante de nós. Senhor, desfaz os laços do inimigo que está dentro da nossa casa, Senhor, que está dentro da igreja onde nós congregamos, Senhor, que está na nossa comunidade. Faz cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Pai, o Senhor conhece que e sabe que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós somos pó, Senhor. Mas o Senhor nos amou. O Senhor deu o teu Filho amado por nós. Então, Pai, nessa manhã, nós te pedimos, Senhor, trabalha em nós, trabalha em nossa casa, em nossa família, meu Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos dá visão de adorador, coração de adorador, mãos e pés de adorador, Senhor, para que o Senhor olhe para nós e veja, Senhor, nós como adoradores verdadeiros do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nos abençoa, meu Pai, nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e saiba que o Senhor conhece as tuas obras. Ele conhece as minhas. Ele conhece. Quem nos criou conhece, glória a Deus, Deus é bom. Uma boa segunda-feira, minhas irmãs, para cada uma de vocês e uma semana na presença do Senhor. E até segunda-feira, se assim for a vontade do nosso Deus. Beijo para todas vocês, minhas irmãs queridas. Deus abençoe a cada um que irá entrar, que irá assistir pelo Facebook ou pelo Testemunhando com Solange Rosa no YouTube. Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Beijo, 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 minha amiga linda e irmã em Cristo. Beijo para todas vocês. Oh, minha irmã linda, irmã Naide, Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, cada uma de vocês que entraram aqui. Deus derrame bênção sobre a casa de vocês no dia de hoje. Glória a Deus.